Vamos lá, pronto, já acertei os negocinhos que eu tinha clicado errado aqui no Teams, agora tá bonitinho. Vamos começar agora a fazer a intercalação e agora de vetores de tamanhos diferentes, né? Vamos pegar como base os nossos vetores. Vou abrir esse cara aqui que eu acho que ele é o mais legal para lidar. Intercalação, tamanhos iguais, primitivo, primeira versão, acho que vai ser mais fácil de usar ele. Agora, o que eu quero fazer? Eu quero passar tamanhos diferentes e que ele consiga intercalar. Independente se esse é menor ou é maior, eu quero que ele consiga intercalar, independente do tamanho. E vamos fazer então um arquivo salvar como, né? Vamos salvar esse cara aqui para a gente começar a mexer nele. Intercalação, tamanhos diferentes com valores primitivos. Vamos trabalhar em cima desse cara aqui e ver o que a gente consegue fazer, né? Vamos ver o que vai rolar. O nosso processo aqui, imaginando, por exemplo, isso daqui, ó, nós teríamos que ter como resposta isso. Se nós tivéssemos, por exemplo, 3 elementos no primeiro vetor, dois no segundo, a intercalação teria que se dar da seguinte forma. Pego o elemento do primeiro, coloco aqui. Pego o elemento do segundo, coloco aqui. Elemento do primeiro, elemento do segundo, elemento do primeiro, e não posso tentar pegar o elemento que está faltando, porque senão ele vai dar um array index out of bounds. Ele vai tentar acessar a posição aqui que não existe. Então, vamos ver o que acontece no nosso algoritmo do jeito que ele está. Vou tirar um elemento, só para a gente ver, né? Tem que dar essa resposta. Nós já estamos usando a soma dos tamanhos, então vamos rodar e pagar para ver, né? Compilou, rodou. Ele já começou dando um index out of bounds aqui. Então, ele já não deu muito certo esse negócio. Vamos ver o que está acontecendo, né? Ele está tentando pegar uma posição, só que essa posição não está sendo, não existe dentro dele, então ele não consegue lidar. A gente tem que bloquear essa contagem de alguma forma. Agora eu vou utilizar o que o Juninho falou. O Juninho falou para usa um if. Vou usar um if mesmo. Olha só essa ideia daqui. Nós temos o tamanho do primeiro vetor e o tamanho do segundo. Só que a gente não está armazenando, né? Então eu poderia fazer assim, ó. Tamanho Albertino vai ser igual isso daqui. Vai ser igual a isso daqui. Deu uma falhada boa, né? Agora o tamanho total vai ser a soma dos dois. Bonitinho. Passo lá. Mudou alguma coisa? Por enquanto não mudou nada. A gente só criou variável para melhorar a nomeação, né? Então, beleza. Agora, o que eu tinha falado? A gente pode colocar isso aqui dentro de uma condição. Então, posso tratar isso aqui dentro de uma condição. Colocar aqui um if alguma coisa fará isso daqui. Fazer isso daqui. Agora vem a pergunta, o que eu vou testar, né? Eu tenho que testar se a posição, se ela é menor que o tamanho do vetor do Albertino.
Se for, faz. Mesma coisa aqui. Eu tenho que testar se a posição é menor que tamanho do vetor do Dionésio. Se for menor, copia. Se não for menor, não copia. Se já chegar no igual, ele está estourando o tamanho do vetor, então é menor mesmo, viu? Só lembrando, se eu tiver um vetor de 6 posições, a última posição útil é 5, então tem que ser menor. Isso daqui deve de resolver. Essa montagem simples deve de funcionar. Vamos ver. Compilou. Rodou. Beleza. E se mudar o tamanho, né? Se esse cara daqui agora for o menor, né? Como a gente tinha testado. Compilou. Rodou. Funciona fácil, né? Quando a gente monta a estrutura bem montadinha, é 2 palitos para resolver. Fica bem facinho. Se eu quiser concatenar 3, 4, intercalar 3, 4, não tem problema. Cria os vetores e a gente vai colocando um if dentro de cada um, tá tudo certo, vai funcionar. E aí a gente faz o controle de cada um deles. Funciona bem, né? Legal essa brincadeira. A gente intercalou de qualquer tamanho. Essa daqui é uma boa saída? É uma saída possível, né? É uma possibilidade bem interessante. Qual outra saída que a gente poderia fazer, né? Uma outra saída, vou criar uma segunda versão para a gente pensar, só para a gente ver, né? Uma segunda saída seria, por exemplo, eu posso intercalar facilmente coisas de tamanho diferente? Relativamente é mais trabalhoso, né? A gente tem que colocar algumas condições. Mas se a gente, só colocar aqui os nomes novos, se a gente pensasse da seguinte forma, eu sigo o processo de intercalação de tamanhos iguais. Então, o que é tamanho igual, eu intercalo. Eu crio ele de tamanho maior e o que é tamanho igual, eu intercalo. Então, aqui, intercala. Aqui ainda vai ficar zerado, né? Não vai ter valor. E a gente não coloca nada ali. Agora, nós temos um vetor preenchido que tem isso daqui. O que a gente pode fazer? Um segundo passo é concatenar o que é diferente. O que é diferente, a gente concatena com esse vetor daqui. A gente pode fazer essa jogada. A gente concatena agora com esse vetor. A gente vai fazer o quê? Pegar lá o nosso C, que já tem esses elementos. Opa, ele está assim, né? Sem nada aqui. Que já tem esses elementos. E a gente vai juntar com o que tiver excedendo desse cara daqui. Então, a gente vai concatenar isso daqui. O que for de tamanho diferente, a gente concatena. Ou seja, somente essa posição, a gente vai pegar aqui o A no índice 2 e colocar aqui. Essa também é uma ideia boa. Então, a gente vai fazer essa montagem para a gente ver como que funciona. É uma brincadeira interessante porque a gente pode testar algumas possibilidades de técnicas de intercalar, né? Eu gosto das duas. A primeira eu acho muito legal
mas essa daqui eu acho muito legal, mas eu vejo também alguns problemas de vez em quando que podem acontecer quando a gente for evoluindo o nosso algoritmo, né? Uma coisa que para fazer a gente vai precisar, e aí é uma jogadinha bem estratégica, né? A gente vai precisar de um pouco mais de lógica para fazer esse processo daqui. O que acontece? Eu tenho o tamanho do Albertino, eu tenho o tamanho do Dionésio. Beleza, eu tenho o tamanho do primeiro, eu tenho o tamanho do segundo. O tamanho do resultante eu tenho também. O tamanho do vetor foi criado certinho, ok. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Eu preciso executar esse laço daqui em cima, não mais de todo o tamanho do resultante, mas do tamanho do menor. Eu tenho que fazer até o tamanho do menor vetor. E aí o que acontece, né? Depois que eu fizer essa passagem de valores do tamanho do menor, e aí a gente não vai precisar de fazer esses testes, né? A gente tira os testes, tira os testes. Opa, eu vi alguma coisa que eu não deveria ter apagado. Aqui, aqui. Isso tudo aqui. Vou fazer uma voltinha para cá. Assim. Tiro aqui. Tiro aqui. Não está incrementando ali. Perfeito. A gente vai fazer esse cara funcionando dessa forma. Tranquilo, tranquilo. Ele vai rodar e vai funcionar numa boa. Ele vai preencher até o tamanho do menor. Ou seja, se fosse esse aqui, até aqui. O tamanho do menor é isso. Ele vai preencher isso daqui. Só. Ele está rodando em cima e está andando. É isso. Não, aqui eu tenho que mudar. A lerdeza do Cristóvão aqui. O atual que está indo, então a gente vai mudar a concentração da variável, né? Então vou chamar aqui, só para ficar entendido o que eu estou controlando, posição vai ser a posição dele. Então, posição atual é esse cara aqui que a gente está fazendo em cima do resultante. O atual em cima do resultante. Aqui, posição. Aqui, posição. Agora funcionou bonitinho. E esse cara vai ser incrementado. Tem que ser incrementado aqui. E aqui a gente vai incrementar o atual. Acho que vai fazer sentido. Deixa eu ver se eu não pensei errado, né? A gente não faz esse incremento. Acho que é isso. Poderia colocar o mais aqui dentro? Poderia, claro, né? Ficar até mais bonitinho. Mas não tem necessidade. Isso daqui vai copiar dessa posição até essa posição, porque é a menor. Então ele vai copiar até aqui só. Essa última não vai. Aí vem um problema. A gente vai ter que fazer um segundo laço. O nosso segundo laço, ele tem que começar na posição tamanho do menor e ele vai até o tamanho do maior. Aí ele vai ter que fazer isso daqui. Essa variável não existe aqui, não precisa, está feito, bonitinho. Agora, olha só o que vai acontecer. Nós temos que pensar da seguinte forma. Ele vai ter que fazer isso daqui, se esse for maior. Se não, ele vai ter que fazer esse daqui. Ele vai ter que fazer esse daqui. Então, o que acontece nessa jogada? A gente vai ter que usar o tamanho dos vetores, né? Então, a gente vai ter que usar aqui uma condição. Se alguma coisa, eu faço isso daqui.
Se não, eu vou fazer isso daqui. É essa a jogada que a gente tem que pensar. É uma questão de ou eu faço um ou eu faço outro, né? E de tudo quanto é jeito, eu vou ter que mexer na minha posição. Eu vou chamar de, sei lá, não tá legal esse nome, né? É, chamar de índice. E como eu estou precisando utilizar ele fora do laço, ele não pode ser declarado aqui dentro, né? Então a gente vai declarar ele fora do laço. Nome, sei lá, vou chamar de o índice do resultante, né? Eu acho que fica melhor. Então some esse cara aqui também. Beleza. Substituir aqui para ficar o nominho bonitinho. Beleza. Agora, o que eu tenho que testar? Eu tenho que testar esses dois tamanhos. Se o tamanho do vetor do Albertino for... agora deixa eu pensar, né? Agora deu a travada. Se o primeiro for maior, então, se o primeiro for maior, quer dizer que está sobrando dele. Então, a gente vai usar dele. Se o primeiro for maior que o segundo, se o primeiro for maior que o segundo, é o primeiro. Se não, o segundo vai ser maior, será o segundo. E o índice, ele vai ser atualizado de qualquer forma. A gente vai incrementar aqui para ir. Porque se não for maior, ele sempre vai fazendo esse e vai incrementando. E ele vai rodar aqui certinho. Acredito eu que é uma outra forma. A gente usa duas estruturas. Aí você pode falar, mas são dois laços. Sim, mas um laço está usando esse trecho do vetor, o outro laço está usando esse outro trecho. A gente, no final, está iterando o vetor todo, né? Mas a gente está fazendo em duas etapas essa iteração. Compilou. Deixa eu ver, tamanho do menor. Eu coloquei tamanho do menor, eu não usei o tamanho do maior nem o tamanho do menor, né? A gente não sabe quem que é o maior, não sabe quem que é o menor. Ele declarou aqui os tamanhos, vamos lá. Tamanho do menor, deu o tamanho do maior. Como que eu vou fazer para descobrir quem que é o menor e quem que é o maior? Bom, tem várias formas, né? Daria para fazer por operador ternário, daria para fazer por operador ternário, daria para fazer por if. Eu gosto, quando é algo simples, usar isso aqui. Quem que é o menor desses dois valores, né? E quem que é o maior desses dois valores? Aí a gente tem. Ele passa lá, o menor deles é atribuído para cá, o maior é atribuído para cá. Não preciso me preocupar com quem seja, maior ou menor, já está resolvido, a gente vai ver no decorrer da brincadeira. Vamos compilar e ver se existe outro problema. Não, matou a pau. Rodando esse cara agora, olha lá que bonitinho, ele fez a intercalação bonitinho, 7, 3, 10, 5 e 6. Joia, também funciona. É um método um pouco mais elaborado, mas eu acho que é um método bem legal para a gente trabalhar. Ele tem aqui algumas variáveis e algumas ações a mais. Obviamente, você vai ver que vai ter um pouco mais de processamento, mas existe aí algumas vantagens de utilizar ele. E aí vem as brincadeiras possíveis que a gente pode fazer. Então a gente já concatenou tamanhos iguais, tamanhos diferentes. Intercalou tamanhos iguais, intercalou tamanhos diferentes.
Só para a gente fechar o nosso pacote, né, de possibilidades, eu vou fazer aqui, deixa eu só abrir o de primitivos, esse cara, primeira versão. Vou pegar, só para a gente deixar registrado, fazer também para objeto e fazer também para string. Então, vou pegar esse cara daqui, vou transformar ele, vou salvar como, mexer nele para fazer agora de objetos. Tá lá. A gente ver como é que fica esses comentários aqui. Vou deixar só no primeiro. Vou copiar aquele valor que tem aqui, ó, os valores bonitinhos. Show de bola. Vamos copiar esse cara aqui. Já tem. Isso aqui não vai influenciar. A gente vai trocar, que é, eu vou pôr aluno. Documento. Trocou. Vou mexer aqui no imprime, né? Fazer um for. Aluno, elemento, dois pontos, vetor. A gente imprime aqui o elemento. A gente pula de linha só para dar uma organizadinha. Já era. Acho que era isso, né? Compilou. Olha lá que bonitinho com os objetos. Ele também vai fazer, ó, José Everson, Genivaldo, Brunete, Edesvaldo, Claudete. Beleza, pegou todos. Funcionou. E também dá para fazer rapidamente com string. String também dois palitos para a gente fazer, né? Depois de montado, fazer isso aqui com string é facinho. Fazer com string. Oi. Salvou. Muda o nome. Muda o nome. Aonde a gente vê aluno, veremos string. Substitui todos. Modifica. Apagando isso. 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 Opa, tô apagando demais. Isso. Aqui. Olha lá. Show de bola. Apagado. Acho que é isso, né? Compila. Roda. Tá lá. Ele faz a intercalação também. Então a gente consegue intercalar tamanhos diferentes, independente se o primeiro é maior que o segundo, não importa. Funciona aí para tipos primitivos, tipo string, tipos objetos, não importa aí o que a gente esteja montando, sendo dentro do array, a gente consegue fazer isso daí. E fechou, então, uma intercalação de tamanhos diferentes.